Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos vários textos da Bíblia, como, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15 até o 17, e o capítulo 26, que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo tem, ao longo da história humana, realizado várias obras. Mas nós cremos que elas são um conjunto de opções que determinam a obra de Deus a favor da humanidade que ele criou. Lá no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo participando na criação, porque é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Logo, no ato da criação, toda a Trindade participou de uma forma efetiva, direta e não apenas indireta na criação de todas as coisas, inclusive na criação do homem. E o Espírito Santo capacitou grandes feitos. Por exemplo, nós temos nos livros de Juízes, que fala sobre homens que eram capacitados pelo poder de Deus através desse Espírito Santo. Além disto, nós temos outras informações, como o Espírito Santo capacitando os profetas, etc. e tal. A terminologia que nós temos utilizada no Antigo Testamento, na sua maioria, é Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. Somente 3 vezes vai aparecer a expressão Espírito Santo. Todavia, com o passar do tempo, associaram o Espírito de Deus é igual a Espírito Santo. Mas no início não era bem assim. Mas isto, naturalmente, é assunto para um outro vídeo, porque há um desenvolvimento dessa concepção teológica. Não é algo pronto, acabado, como nós concebemos. Pelo contrário, a revelação no Antigo Testamento, bem como no Novo, é progressiva. E as pessoas não tinham condições de conceber todas as coisas que nós temos hoje através da palavra de Deus de uma forma completa. Entretanto, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava para sempre nas pessoas. Ele vinha sobre as pessoas com poder, com influência, fazia com que as coisas acontecessem, porém, ele não habitava permanentemente, era uma ação diferenciada em relação ao período do Novo Testamento, principalmente após o estabelecimento da nova aliança feita por Cristo Jesus com o derramamento de seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele vinha para aquilo que era necessário, mas depois poderia, inclusive, se retirar, como no caso de Davi, quando ele pede, né, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ou seja, a gente pode observar que há essa, não apenas possibilidade, mas há essa ação característica daquele período. Mas foi lá no Pentecostes, de acordo com Atos capítulo 2, que ele veio para ficar com a igreja. Por causa de quê? Em João, capítulo 14, versículo 16, vou deixar destacado o versículo, ele vai nos dizer o seguinte: na verdade, a pessoa de Jesus nos diz acerca do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Esse Espírito Santo, e que é o Paráclito, ou ajudador, conforme esta versão, vai estar não com as pessoas, mas sim nas pessoas, isto é, dentro das pessoas, morando, sendo um morador, um habitante permanente e viria para ficar com a igreja. É o que nós temos a informação conforme o versículo 16, que foi agora lido. Mas quando a gente vai para o outro capítulo, desta vez, no mesmo evangelho, capítulo de número 15, no versículo de número 26, a gente vai ter uma informação preciosa da parte de Deus. E qual é a informação? É esta aqui. Quando vier o ajudador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Já que a gente está falando sobre a obra do Espírito Santo, a gente precisa salientar o que é bíblico. O Espírito Santo não dará testemunho da vida, digamos, devocional, algo realmente sublime da parte de um discípulo de Jesus.
Por mais que seja uma ação no interior do crente em Jesus, mas ele não chama atenção para o indivíduo. Não é porque eu sou habitação do Espírito Santo que tem que chamar atenção para a minha vida cristã, como se o holofote fosse colocado sobre mim e não sobre a pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo ia dar testemunho meu, nananina não. Daria testemunho de quem? De Cristo Jesus. Disse o próprio Cristo. Esse dará testemunho de mim. Esse verso fala da essência da obra do Espírito Santo. Ele veio essencialmente para testificar de Jesus. Quando a gente observa pessoas, por mais sinceras, piedosas, tementes a Deus, mas que chamam atenção para a sua vida a respeito de um relacionamento com o Espírito Santo, como se fosse algo mais profundo, etc e tal, não está de acordo com aquilo que a Bíblia preceitua. Porque o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo testificaria de Jesus. A sua obra, uma alusão à obra do Espírito Santo, não é aprovar para si mesmo, não é para apontar para si, não é para chamar atenção, tipo, é, quinta-feira do Espírito Santo, venha que o Espírito vai realizar algo tremendo na sua vida. Nada disto. A direção é outra, pelo viés bíblico, vai colocar o foco e todo o holofote na pessoa de Jesus. Primeiro, porque o próprio Cristo disse: dará testemunho de mim, disse Jesus. E outra coisa é porque ele vai glorificar, vai apontar o Filho amado de Deus e a sua obra redentora. O Espírito Santo não vai trazer algo inédito, jamais visto em termos de doutrina, de ensinamento, de prática, nada disso. Não vai passar nada do que Jesus já estabeleceu. Pelo contrário, o Espírito Santo não pretende ser glorificado, mas pretende trabalhar a fim de que o Filho seja glorificado. É a Jesus e não o Espírito Santo que todo joelho se dobrará. Por mais que nós tenhamos esse relacionamento íntimo, duradouro, profundo com o Espírito Santo, porque Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito da verdade que procede dele para estar conosco, para todo sempre, ou seja, de uma vez por todas. Ainda assim, Jesus que é glorificado e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e não do Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo seja Deus. É porque dentro da Trindade há uma harmonia muito grande. Há inclusive as questões funcionais. O filho submete-se ao pai e assim por diante, mas todos são iguais, estão em pé de igualdade. Não há nenhum resquício de inferioridade, quer com relação à pessoa do Filho e do Espírito Santo. Todavia, eles agem em harmonia, sem nenhum pingo de ciúme, nada disto. Há realmente uma plena realização no único ser de Deus. Mas você deve estar perguntando, já que eu falei sobre a obra do Espírito Santo, quais as obras do Espírito Santo para que essa obra maior seja feita? Quando a gente olha para o capítulo 14, a gente vai voltar para ele no versículo 14, no versículo de número 16 até o 17, nós estávamos no 16, fomos para um outro versículo, agora voltamos. Já lemos o 16, vou ler agora o 17. A saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele é, na verdade, o Espírito de Cristo que habita o coração do salvo. Vivendo no crente, o Espírito Santo glorifica a Cristo na vida do crente. É assim que o mundo vê Cristo em nós. O Espírito Santo, meus irmãos, ele veio para ficar no seio da igreja cristã. O Espírito Santo é Cristo em nós. Não é à toa que no capítulo de número 16 do mesmo livro que fala sobre o Espírito Santo, o próprio Cristo Jesus está falando, lá no versículo 7 em diante, vai nos dizer algo muito importante.
Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, numa referência ao Paráclito, isto é, ao Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele convence o homem de sua condição. Ninguém pode fazer a obra de Cristo Jesus no coração do homem, a não ser o Espírito Santo. Só ele pode levar uma pessoa a Cristo, convencendo dos seus pecados, da justiça e do juízo que virá, porque Satanás já está julgado e condenado. O Espírito Santo é o agente regenerador do homem. Portanto, se eu aceitei a Cristo Jesus, reconheci o senhorio dele sobre a minha vida, se o tenho como meu único e suficiente Salvador, como mestre, como Deus meu, o Espírito Santo vive em mim. E toda vez que eu pecar, a sua obra é me convencer do pecado. Se você peca e não é convencido disso, o Espírito Santo está, digamos, entre aspas, apagado dentro de você. Tem alguma coisa que não faz sentido, que está fora do lugar. Porque a Bíblia fala que ele vai ensinar as verdades de Deus. No capítulo 14 de João, vai nos dizer isto. Vamos ler a partir do versículo de número 26. Aliás, a gente pode ler o capítulo todo, 14, e o capítulo 26, para ter uma ideia. E agora eu vou para um outro texto, já que deixei essa sugestão de leitura, em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo, capítulo 2 inteiro, é que ele vai falando: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Cristo e este crucificado. E ele fala que eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito ou do Espírito de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, o conhecimento de Deus e a sua palavra não podem vir apenas através de nosso intelecto. É o Espírito Santo que faz lembrar o que Deus me revela através de sua palavra e me ensina acerca das coisas espirituais. Você só entenderá a Bíblia se o Espírito Santo aplicar ao seu coração aquilo que você lê. Há mistérios, entre aspas, nas Escrituras que Deus ocultou dos sábios e os revelou pelo seu Espírito aos pequeninos. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1. E olhem, segunda, digo ainda, 1 Coríntios, no capítulo 1, apenas o versículo, deixa eu ver, capítulo 1. Vocês podem ler, então, em casa, por uma questão de tempo, capítulo 1, capítulo 9 e 10. Leia esses três capítulos. Não há como entender a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo. Ele coloca luz na verdade ensinada. O cantinho de reflexão teológica é um espaço não para apoiar e divulgar as minhas ideias, até porque eu não tenho mensagem própria. A mensagem que eu trago é da parte de Deus. Ainda assim, você precisa fazer feito os berianos, examinar nas escrituras. Não é à toa que eu gosto muito, meus irmãos, de não aparecer aqui, não. Eu fico até um tanto sem jeito. Eu não gosto dessas coisas. Mas o que eu aprecio realmente é projetar o texto bíblico. Ora, em grego, em hebraico, quando não, na língua vernácula, a nossa língua do coração. Porque, olhem para 1 Coríntios 2, capítulo 9, capítulo 10, leiam esses versículos, digo esses capítulos, e vocês vão entender que a palavra de Deus sem a revelação do Espírito não tem como. Agora, o Espírito Santo é um agente santificador. Santificação
é aquele processo através do qual nós vamos a cada dia nos parecendo mais e mais com o Senhor Jesus. Existem pessoas que estão no meio chamado evangélico, que, na medida que elas têm experiências religiosas, elas ficam cheias de soberba, elas se bastam, elas se acham espirituais demais, mais do que as outras. Mas acontece que quando você é a habitação do Espírito Santo e está em plena comunhão com o Espírito, sendo orientado pelo mesmo através das Escrituras Sagradas, vai ser produzido em você o que a gente chama de fruto do Espírito, que na verdade está fundamentado na Bíblia Sagrada, conforme em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós vamos escalando as evidências do seu fruto, de modo que vai aparecendo o fruto do Espírito. Não é uma questão de poder pelo poder, é uma questão de ter caráter. E é do poder do Espírito Santo que é produzido o fruto do Espírito. É um estado crescente do discípulo de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Porque não há, meus irmãos, santificação sem antes haver conversão. Não há santificação sem a presença desses elementos do fruto do Espírito em nós. Olha o que está, e a gente já está chegando ao final, no capítulo de número 5 da carta, agora há pouco mencionada, Gálatas, capítulo de número 5. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no versículo de número 25. Eu peço que você atente, não para a minha voz em si, mas para a leitura da palavra de Deus. Porque diz o Senhor, através do seu Espírito, por meio das Escrituras, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar no Espírito, meus irmãos, é escalar o seu fruto, e isso é a essência da santificação. Só os salvos podem andar nele. E lembre-se de que tudo que o crente não é conhecido, ele não é conhecido, por exemplo, pelos chamados dons espirituais. O crente, ele é conhecido pelos frutos, porque é isto que Jesus nos ensinou. Existem contrafação, ou seja, falsos sinais, prodígios, realizações feitos em nome de Deus que não tem nenhuma correlação com o Espírito Santo de Deus. Mas o que Jesus nos deixa claro no capítulo 7 de Mateus é que nós seríamos conhecidos não pela execução, pelo pelo desenvolvimento dos dons que recebemos da parte do Senhor. Pelo contrário, nós seríamos conhecidos pelos frutos. É isto que Deus nos diz, porque a gente precisa atentar para as palavras de Jesus, quando ele diz assim, capítulo 7 de Mateus, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Há falsos profetas, há lobos disfarçados de ovelhas, há mercenários, há falsos ensinos no meio religioso, que é evangélico brasileiro, quando não mundial. Mas como é que a gente vai conhecer os crentes? Pelos frutos. A gente fica muito maravilhado, quando não boquiaberto, diante de alguns sinais que aparecem aqui e acolá. E vez ou outra faz o comentário: fulano de tal é usado poderosamente por Deus. Mas não são essas atuações, execuções que vão indicar que, de fato, ele pertence ao Senhor. Porque Jesus, conforme está destacado aqui, diz claramente, e através da Bíblia, de forma audível, falando a ponto de calar na nossa mente e no nosso coração, lá no fundo da nossa alma: pelos seus frutos os conhecereis. E lembre-se, a maior obra do Espírito Santo é apontar e glorificar a Jesus. E é isto que aprendemos mediante a palavra de Deus.
Deus o abençoe ricamente. Deus abençoe sobremaneira para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, compartilhando a sua fé em Jesus, anunciando a boa notícia ao mundo, que é Jesus. Porque tudo isto é um resultado da operosidade do próprio Espírito Santo de Deus, que habita e que opera em você. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.